Lamentável o que aconteceu ontem no Castelão, o que fizeram com a torcida do Flamengo, a torcida visitante, foi, cara, isso aí é inacreditável o que aconteceu, um absurdo o que aconteceu com o torcedor rubro-negro lá em Fortaleza. A gente vai falar sobre esse assunto, essa sacanagem que fizeram com a nação rubro-negra. Eu vou explicar para vocês o motivo. Vamos falar também um pouco sobre o jogo, né, gente? O jogo aí que o Flamengo não jogou praticamente nada. Os números da partida são mentirosos, porque o Flamengo finalizou 19 vezes ao gol, 19 vezes, e 4 chutes apenas no gol. É muito pobre o repertório do Flamengo. E vamos falar também sobre De La Cruz. O River Plate fica assustado com o salário que De La Cruz recebe no Flamengo e freia, trava um pouco aí nessa tentativa de renovação, de repatriar o jogador, né, a pedido do técnico Marcelo Gadiardo. Tem também sobre Bruno Henrique, a gente vai falar sobre Bruno Henrique, essa polêmica aí nos bastidores, né, o Bruno Henrique pode sair do Flamengo, a gente vai falar sobre isso. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você, meu torcedor rubro-negro, minha torcedora rubro-negra que não é inscrito no canal, se inscreva, acione o sino das notificações, deixe o seu like, comente aí embaixo o que você achou do jogo, principalmente. Se gostar desse conteúdo, não se esquece, na hora que você for comentar, arrastar para o lado e hypar ele, tá? Bem, galera, vamos começar o jogo falando sobre esse absurdo que aconteceu ontem lá em Fortaleza. Isso porque aconteceu uma confusão, tá? É uma verdadeira confusão aí que marcou o jogo no Castelão. Torcedores do Fortaleza, eles fizeram uma campanha nas redes sociais contra a presença de flamenguistas no setor mandante, ou seja, aquele setor ali onde os torcedores eles vão de camiseta normal e eles vão ficar ali num setor tipo misto, né? Tipo setor misto. E daí então a torcida do Fortaleza fez essa campanha nas redes sociais contra a presença de flamenguistas no setor mandante. Mesmo com o Flamengo sendo visitante, alguns torcedores rubro-negros que estavam sem camisa do Fortaleza foram retirados à força das arquibancadas, tá? A própria segurança do Estado, com apoio de torcedores locais, identificou e retirou os flamenguistas, mesmo sem estarem uniformizados. Uma atitude aí lamentável por parte da torcida do Fortaleza, um desrespeito aí com a nação rubro-negra. Por que eu estou falando que é um desrespeito? Porque você vai lá, você paga o seu ingresso caro, não tem ingresso na torcida visitante, você compra o ingresso na torcida mandante, você está pagando um ingresso caro, né? Um ingresso para você entrar no estádio, para você ver o seu time, e é hostilizado por torcida visitante, né? Então é uma coisa aí que é lamentável, infelizmente aí, isso aconteceu lá em Fortaleza, a gente ainda vive aí com essa situação aí, né, gente? Cara, é um desrespeito total, né? Já falando do jogo dentro de campo, o Flamengo deu mole, tá? Deu mole, perdeu para o Fortaleza no Castelão. E o Mengão teve uma postura aí irreconhecível, tá? Acabou sendo derrotado por 1-0 aí para o Fortaleza, gol de Breno Lopes. Com o resultado, o time de Felipe Luiz perde a chance de dormir na liderança, né? Ou até mesmo continuar líder, porque hoje o Palmeiras joga com o Cruzeiro no Allianz Parque e a situação ela pode ficar complicada se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro. Se o Palmeiras ganhar do Cruzeiro, o Palmeiras abrirá 3 pontos do Flamengo, então vai ser muito difícil parar o Palmeiras com 3 pontos na frente e 2 vitórias a mais. Então a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro ela ficou praticamente delicada depois do jogo de ontem, né? Vai depender do que acontecer entre Cruzeiro e Palmeiras. Se o Cruzeiro ganhar do Palmeiras, o Cruzeiro ele bota pressão nos dois times. Então o resultado de hoje pode influenciar na parte ali da liderança, né? Porque o próximo jogo o Flamengo vai enfrentar, se eu não me engano, o Sport e depois o Palmeiras enfrenta o Juventude. Então é uma tabela que ela pode ser muito favorável para o time do Palmeiras, caso vença o Cruzeiro hoje. Bem, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre De La Cruz no River. Tá? Antes de falar do De La Cruz, já existe aí um movimento dos torcedores aí pedindo demissões, tá? Principalmente
a demissão do técnico Felipe Luiz. Já existem alguns torcedores ali nos bastidores já pedindo essa demissão do técnico. Eu acho que, por momento, não tem como demitir o Felipe Luiz agora numa reta final de Campeonato Brasileiro. Mas, na minha opinião, eu sendo José Boto e o presidente BAP, eu reavaliaria a renovação de contrato do treinador, tá? Eu reavaliaria. O desempenho do treinador nos últimos jogos tem caído muito. É o que preocupa o torcedor do Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Racing. Eu fico me perguntando e eu pergunto para você, torcedor, será que o Flamengo jogou ontem se poupando fisicamente para o jogo lá na Argentina? Porque lá na Argentina a gente sabe que o jogo vai ser mais físico, vai ser um jogo mais corrido, onde o Flamengo vai ter que se impor. Eu quero saber de você, torcedor, o que é que vocês acham? O Flamengo, ele se resguardou para a partida contra o Racing ou o Flamengo deu mole mesmo? Deixa aí embaixo nos comentários. Vamos falar do De La Cruz no River, porque as informações lá da Argentina é que o River Plate, ele sonda aí repatriar o De La Cruz, né? Mas as informações apontam também que o River Plate ficou assustado aí com o alto salário de Nico De La Cruz, tá? No Flamengo. Segundo fontes aí próximas, com os valores atuais, é praticamente impossível o River Plate tentar repatriar o meio uruguaio em 2026. O salário do De La Cruz é muito alto aí. Segundo informações aí, o time do River, ele já repensa essa situação aí do Marcelo Gallardo querer repatriar o jogador. Então, pode ser aí que o River recue em tentativa de repatriar o De La Cruz, pode ser que o River recue e não contrate o jogador. Lembrando que o Flamengo, ele pôs condições, 79 milhões, De La Cruz sai. Por menos, ele não sai do Flamengo, tá? Para fechar o vídeo agora, vamos falar sobre Bruno Henrique, porque nos bastidores aí já surgem rumores aí de uma possível saída do Bruno Henrique ao fim da temporada, tá? Mais do que a gente apurou aí, o que a apuração confirma, não há nada concreto até o momento, tá? E o próprio BH, ele tratou de encerrar qualquer polêmica aí sobre jogar como centroavante também, né? O BH está jogando improvisado ali, alguns jogos tendo o Pedro no banco, o Bruno Henrique estava jogando de falso 9, né? E ele falou sobre isso, ele falou, nós temos o melhor 9 do Brasil e do mundo, da seleção do time, quando o Pedro não estiver apto, eu vou estar pronto para jogar de 9. Ele fechou aí, acabou com todas essas polêmicas, ele mesmo falou que não gosta de jogar de 9, né? Ele é ponta, então ele mesmo tratou de acabar com essa polêmica ontem, falou que se o Pedro não tiver, ele ajuda, mas tendo o Pedro, ele não gosta de jogar nessa posição ali. Então, todos esses rumores aí, eles falam uma possível saída do Bruno Henrique ao final da temporada. A gente lembra que atualmente aí, no começo do ano, o Atlético Mineiro, ele sondou, né, a situação do Bruno Henrique no Flamengo. O Atlético Mineiro queria contratar o Bruno Henrique optou por renovar no time do Flamengo, tá? Eu quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que é que vocês acham da possível saída de Bruno Henrique, tá? Dito isso, vou ficando por aqui. Agradecendo a todos vocês aí, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo.